E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico e entender as movimentações do gráfico de uma forma correta para que você saiba aplicar a sua ordem de entrada, né? A sua compra, sua venda, de uma forma com um entendimento onde você tem a capacidade técnica de entender aquele movimento gráfico para fazer a sua entrada. Quando nós chegamos aqui no gráfico, nós vemos várias oportunidades onde a gente pode pensar em comprar, em vender o ativo. Hoje, agora, por exemplo, hoje é um feriado nacional, não é? Apesar que nós trabalhamos os ativos de forma internacional, esse é um mercado internacional, mesmo sendo feriado aqui no Brasil, não existe uma influência em relação ao Brasil. Então nós podemos operar tranquilamente, apenas percebendo e sabendo analisar aquelas questões pré-trade que eu ensino para quem está no treinamento, aquelas pessoas que querem saber o que acontece com os indicadores econômicos antes de você abrir o gráfico. Isso é sempre importante. Independente se é feriado no Brasil ou não, ou qualquer lugar do mundo, isso sempre tem que ser feito para você ter uma noção de como os gráficos estão trabalhando e as negociações estão sendo feitas. Uma vez abriu o gráfico, uma vez analisou o gráfico, vai ter uma entrada ou não. Tá lá, ó, entradinha perfeita, né? Começamos aqui muito bem nossa sessão. Você é muito bem-vindo aqui no canal. Desde já, eu lhe peço para que você faça a sua inscrição no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui nós trabalhamos tudo pertinente à análise gráfica. São super dicas para você se aprofundar, abrir a sua visão para que você entenda o gráfico de uma melhor maneira possível. Simples, né, pessoal? Olha aqui o movimento do gráfico. Aqui, ó, nessa região, o gráfico já começou a me dar alguns padrões mostrando a possível continuidade do preço. E foi o que ele fez, mostrou a continuidade do preço, que ele poderia ir buscar até a outra região, onde ele transporta o valor financeiro de um ponto para o outro. Entendi movimentação, entendi o que o gráfico está fazendo. Região de suporte, região de resistência, região de demanda, região de oferta, região de desconto, região de prêmio. São todas regiões aí onde você pode trabalhar os princípios da análise gráfica para você fazer a sua entrada de forma tranquila, certeira e entendendo o gráfico. Olha só o estouro que ele fez. Olha, ele veio aqui, depois ele não chegou até a máxima, ele chegou até essa região, já fez um rompimento, quase um rompimento, né? Não conseguiu romper ainda a região aqui de demanda. O importante, por isso que é importante a análise gráfica, né? Olha só, o que me deu a segurança de fazer uma entrada após esse movimento? Aqui o gráfico tinha feito o mesmo movimento. Ele tinha feito a mesma movimentação aqui na região, a mesma movimentação aqui na região. Então não é porque eu vou entrar ali que ele vai mudar da água para o vinho, né? É claro que todo movimento ele chega no final, todo movimento tem uma expectativa de movimentação, seja começo, meio e fim de movimento, assim como ignição e fim de movimento de tendência, mas dentro de todos esses movimentos a gente tem que entender como é que se ele movimenta, como é que é feita a movimentação, tá bom? Tranquilo? Entendeu? Você que está chegando aqui, que é novo no canal, já te convido a baixar inteiramente grátis este e-book, onde através desse book você vai aprender padrões de vela, padrões de candle, que você vai baixar inteiramente grátis. E você vai estudar para fazer as suas aplicações de compra, de venda nas regiões. Para você baixar é simples, basta você ir aí nos links do meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube aqui, ó, Cadu Rinaldi, né, que é o canal que você está. Tem os links para download, você vai encontrar não só o link do treinamento, do meu WhatsApp, do meu Instagram,
mas você vai encontrar o link aqui do Telegram, que também está abaixo de cada videoaula, tá? Quanto a isso, eu acho que não tem problema nenhum. Você também pode me seguir lá no meu Instagram. Uma vez que você entrar no meu canal do Telegram, você vai ver que vai aparecer uma mensagem fixada aqui em cima. Clicou sobre ela, vai abrir os 2 links para você escolher qual fazer o download do e-book, tá bom? Aqui dentro do canal, o que você vai ver? Você vai ver resultados de alunos, dos alunos que mandam, que enviam seus resultados, e também as aulas que eu subo para o YouTube. Então é uma forma de você acompanhar as aulas aqui, você que é um seguidor aqui do YouTube, você que é aluno, que você queira aprender com os alunos. Então os alunos que permitem que eu poste seus resultados, eles me enviam e eu posto aqui. Tanto aqui no canal do Telegram, como lá no Instagram. Então, André aqui, ó, mandando seus resultados. Aí você vê aqui, ó, o João aqui mandando seus resultados. Ele está falando aqui, ó, incrível poder da análise, você entra em um horário ruim, pouca liquidez, alta volatilidade, cheio de pavio, regiões mal definidas. Aí você faz as marcações e como limpar o caminho para passar. E tá lá, meta batida com sucesso. Boa tarde, professor. Tá vendo? O João explicando aqui, ó, o passo a passo que ele faz para fazer a sua análise que ele aprendeu aqui no treinamento. Então você pode acompanhar os alunos, as aulas que eu subo aqui para o YouTube. Aqui o Marcelo, ó. Boa tarde, professor. Passando para compartilhar os resultados das operações de hoje, fechando 4-1, altamente lucrativo. Só gratidão, Deus abençoe sempre, professor. Muito obrigado. Igualmente, Marcelo. Aqui o Celso, ó. Bom dia, meu mestre. Gratidão pelos ensinamentos. Mais um dia positivo. 5-3. Parabéns. Parabéns, Celso. Isso aqui é o relato do Helder, de um aluno. Ele dizendo assim, ó, já faz 6 meses que estou no mercado, 6 meses que não trabalho de CLT. Às vezes eu belisco o mercado. O mercado tem que sentir aos poucos. Se tentarmos ir de afobação, ele é quem dá a tirada de dinheiro de nós. Não adianta brigar com o mercado, nunca acaba bem isso. Não foque no dinheiro, foque em aprender que o dinheiro é consequência. Exatamente, né, Helder? É o que eu sempre ensino e falo para os alunos. Quantas e quantas vezes eu com pouco, $20, eu fazia 200 e volto no mesmo ciclo até hoje. E faço com um pouco e consigo rentabilizar. É isso aí. O pessoal tem que entender que o caminho dos estudos é a aprendizagem. Aprendeu. Aprendeu? O dinheiro ali, pessoal, o dinheiro está aqui, ó, como consequência do que você aprendeu. Nunca você vai ganhar algo que você não sabe fazer. Entenda isso. O dinheiro é consequência. Eu tentei fazer o símbolo do dinheiro ali, sumiu. Ó, dinheiro, ele é uma consequência do quê? Do que você aprendeu, tá? Então o dinheiro é uma consequência daquilo que você aprendeu. Se você aprende, você conquista os resultados. Eu nunca vi alguém sair dos resultados e falar assim, nossa, estou ganhando tanto dinheiro, estou aprendendo tanto, agora eu vou estudar, agora eu vou aprender. Eu nunca vi isso. Aqui, o Helder está falando, ó. E outra, é aos poucos. Por isso que eu falo, tem 2 grandes vilões do mercado. 2 grandes vilões. É o medo e a ganância. Os 2 trabalham em diferentes lados. O medo trabalha quando você está iniciando o seu trabalho de trader e a ganância funciona quando você já está sabendo como operar. Mas essas são outras questões para a gente trabalhar outro dia, tá? É só para exemplificar aqui o exemplo do Helder, que está indo muito bem aqui, vivendo do mercado. O Cleito aqui, ó, batendo meta, 3-1. E assim por diante. Eu não vou ficar lendo todos os comentários aqui, pessoal, senão nós vamos ficar até passar o feriado aqui, tá? Então, acompanhe aqui, entre, acompanhe os alunos. Você também pode me seguir aqui no Instagram, ó. O meu Instagram é Cadu Rinaldi, tá? É só me seguir aqui, Cadu Rinaldi. Você pode mandar direct para mim, caso você tenha alguma dúvida. Link de acesso ao treinamento. Lembrando que a análise gráfica ainda está com 60% de desconto no treinamento. Uma vez que você entrar no treinamento, o seu acesso é vitalício e as dúvidas são sanadas diretamente comigo. A aquisição pode ser em dias de feriado como hoje, fim de semana, noite, durante o dia. Independe do horário, porque o acesso é automático
uma vez que você faz a aquisição, você já recebe um e-mail para você fazer a sua senha de acesso, tá bom? Aí qualquer outra dúvida que tenha, é só entrar em contato comigo. Ó, gráfico chegando nessa região, possibilidade de entrada aqui, deixa eu ver, EURO-GBP. EURO-GBP, existe uma pequena possibilidade de entrada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa região, apesar que a região não está totalmente definida. Não está uma região totalmente definida. Ele pode fazer só um candle aqui e depois continuar a sua queda. Ele pode fazer isso. Vamos ver o que ele vai nos apresentar aqui. Vamos ver se ele pode fazer mais um movimento. Vamos lá. Vamos colocar em jogo aqui a movimentação. Ó. Vamos ver, muita volatilidade, né? Preço indo, voltando. É isso que é ruim. Mas a volatilidade aqui, viu, pessoal, não é porque hoje é feriado no Brasil. Entenda isso. É por questões econômicas mundiais mesmo, tá? O feriado no Brasil... Quem é o real em frente ao dólar, a euro, libra esterlina para movimentar o mercado? Eu não sei você, talvez na sua corretora você até tem lá euro real para operar, mas aqui na corretora que eu utilizo nem aparece o real, né? Porque é um par de moeda assim insignificante mundialmente para as negociações. Tem seu valor no cenário econômico? É claro que tem, mas não são os pares de moedas principais. Nem OTC, que a gente sempre vê aqueles pares exóticos, ele costuma aparecer. Então, a volatilidade está lá, o fechamento. Não tem a ver com o feriado aqui no Brasil. Tem a ver com as questões dos indicadores mundiais. Porque, se você não sabe, o mercado de opções binárias é um mercado internacional. Ele não está atrelado às movimentações ou aos indicadores econômicos do Brasil. Ele está ligado aos indicadores econômicos que movimentam os governos pelo mundo afora. As transações intercambiais e dos bancos centrais. Então é um mercado muito gigantesco, né, porque ele está atrelado ao Forex. Então, a importância, é feriado no Brasil. Se fosse feriado mundial, aí sim a gente teria algo envolto a esse movimento. Mas como não é, só está linkado mesmo ao Brasil, nada a ver sobre o feriado de hoje. Olha lá, ó. Entradinha aqui, tranquilo, né? Região de correção. Fiquei realmente na dúvida por causa da movimentação com esse monte de pavio. Só que chegou aqui, ó, ele fez padrão de vela, me dando a oportunidade pelo menos de mais uma entradinha aqui, ou quiçá até esse movimento para depois ele cair, ou ele continuar rompendo, buscar liquidez e cair, ou ele continuar rompendo, buscar liquidez e subir. Então são movimentos que o gráfico pode fazer. O que eu posso fazer olhando para o gráfico é colocar à disposição ao movimento e antever o movimento. Para que eu entenda o seguinte, olha, eu estou me colocando no movimento, a caminho do movimento para fazer a minha entrada. Então eu consigo entender dentro do contexto, dentro de saber interpretar o gráfico, a movimentação. E olha que movimentação linda. Então, a partir do momento que eu consigo saber ler o gráfico, a partir do momento que eu consigo interpretar o gráfico, eu sei como operar um suporte de resistência de forma correta. Eu sei como fazer a minha entrada de forma correta, na região correta, tendo disciplina e aplicação das técnicas. Esse é o mundo do trading, esse é o mundo das opções binárias ou de qualquer outro mercado, onde você deposita o seu conhecimento técnico em relação ao seu conhecimento no momento ao vivo do gráfico. Porque o gráfico, gente, ele está acontecendo ali. O gráfico está acontecendo aqui. Eu vou ter que, ao mesmo tempo que raciocinar aquilo que eu aprendi de uma forma lógica e com razão, dentro dessas movimentações práticas que o gráfico está fazendo. Então, se o gráfico me mostra essas oportunidades práticas de movimentação, eu posso procurar fazer e trabalhar o gráfico dessa forma. Lembrando sempre que isso está ligado ao conhecimento técnico que eu tenho. Eu não vou chegar aqui e ficar apertando o botão de qualquer jeito. Entendeu? Então, ó, primeira entradinha em euro, o JPY, seguindo aqui a tendência. Depois há uma quebra de tendência aqui, tendência reverte, começa a trabalhar.
Quando ela chega aqui, vejo uma outra oportunidade de entrada na região, faço a minha entrada e falo que essa tendência poderia vir até aqui, ó, e realmente ela está tendo uma certa dificuldade, mas agora o movimento já aconteceu, eu tenho que ficar fora desse ativo, vamos procurar um outro ativo. Era o primeiro ativo aqui, né, o EURJPY, vamos para o USDJPY, ó, muita coisa junto, né, vou sair dele, não tá legal não. EURJPY, GBPJPY, vamos dar uma olhada, ó, GBPJPY também por enquanto aqui não tem nada, vamos para um outro ativo, EURGBP, vamos ver o EURGBP, olha que movimentação bonita que ele está fazendo, está chegando nessa região aqui, ó, está tendo uma dificuldade de movimentação. É uma região que ele pode até fazer uma pequena correção, mas ainda não está tão claro aqui no movimento. Ó. Ele tem essa região aqui, tem essa região aqui, tem a outra região em cima aqui. Prefiro aguardar a região mais acima para fazer uma possível correção, apesar que aqui, sabe, dá para correr o risco, mas por enquanto vamos deixar o movimento acontecer. Vamos mudar para um outro ativo, EURGBP, né? Então vai GBP-USD, GBP-USD, ó, preço chega em região, preço trabalhando em região, preço fazendo movimentação, preço brigando ali naquela região, tentando fazer um movimento. Quando a gente olha o ativo, a gente tem que procurar um ativo que ele nos mostre uma possibilidade de movimentação que nos dê uma oportunidade clara. E quando essa oportunidade não é tão clara, você vai fazer o quê? Você vai correr o risco no movimento. O que é correr o risco no movimento? É mesmo você sabendo da movimentação, às vezes ali aquela execução talvez não seja a adequada, naquele momento adequado, porque falta algo para encaixar no contexto. Só que pela experiência que você tem, pelo tempo de tela que você tem, você consegue fazer o quê? Visualizar a movimentação. Você consegue entender a movimentação. É como se você visse aquela movimentação tantas vezes, várias vezes, e você pensa consigo mesmo, fala assim, olha, várias vezes eu entrei nessa situação, eu fiquei na dúvida, eu fiquei aguardando o movimento, e quando eu fiz o movimento deu certo. Ó, e era isso que eu queria falar para vocês, dá uma olhada, ó. O porquê do loss aqui. Eu queria fazer a entrada aqui, ó, nessa máxima desse movimento aqui, ó. Aqui era a minha entrada. Deixa eu ver se ele vai buscar novamente. GBP-USD, né? GBP-USD. Deixa eu ver se ele veio pegar. Peguei ele aqui embaixo agora, ó. Essa era a máxima que eu queria que ele entrasse, ó, justamente na máxima. Só que quando ele chegou aqui, perto do corpo dessa região aqui, ó, tá vendo o corpo dessa região? Eu já fiz a minha entrada. Eu já fiz a minha entrada na expectativa que ele pudesse fazer uma pequena correção nessa região. Eu já vi esse movimento acontecendo, pessoal, mas inúmeras vezes. Então eu sei que o problema ali na questão não é na análise da região, não é na análise da movimentação, é apenas o movimento da execução. Então se há um erro ali na execução, não é a minha análise. É às vezes, sabe aquela coisa de querer apertar o botão antes da hora? Tá lá, ó. Tá lá. Deixa eu mostrar aqui para você entender a movimentação do loss aqui, ó. Olha só, preço chegou nessa região. Eu já sei que essa região aqui é uma região de suporte, ó. É uma região de suporte. Eu já consigo entender que essa região aqui é uma região que eu posso fazer uma compra. Que eu tenho que fazer uma compra. A partir do momento que o gráfico, ele através deste candle, que é um candle de indecisão, ele vem no início da minha região, para mim já abre a oportunidade de compra. Vocês sabem e vocês já perceberam que eu faço a minha entrada sempre no início das regiões. Então aqui já fiz a minha compra. Poxa, Cadu, mas o que aconteceu? O gráfico ainda teve força para buscar a máxima da região. Perfeito! Eu entendi a movimentação, aliás, expliquei a questão da movimentação. Quando ele veio buscar a máxima, que era justamente com o fechamento daquela região, eu fiz a minha entrada aqui na região.
Cadu, por que você não esperou um pouquinho mais para fazer a entrada? Isso aí é o feeling, gente, das operações. Eu não tenho receio de buscar uma entrada no início de uma região. Por que eu não tenho receio? Porque eu sei que se eu tomar um loss aqui, ó, nessa região, é por causa da definição. Eu prefiro sempre entrar no início da região, porque pela volatilidade, o gráfico pode vir aqui buscar a máxima da região, retornar e voltar assim, ó, e deixar um pavio, como você está vendo aqui, ó, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui. Então, a questão aqui não é a análise que está errada, é a execução. Eu posso executar o movimento tanto no início como no final. Ah, Cadu, então você executou errado? Não é que eu executei errado, é uma opção. Entenda isso, ó. É uma opção de entrada. Opção de entrada. Muitas vezes você vai se deparar com isso no gráfico. Você tem a entrada de risco, que a gente pode fazer. Você tem a entrada de confirmação. Qual é a diferença das duas? Entrada de risco é aquela onde é no fechamento do candle sem um padrão de vela definido. Entrada de confirmação é quando existe um padrão de vela definido. Agora, linkando essas duas, existe a outra possibilidade, que é uma terceira opção. Você pode fazer tanto entrada de risco como entrada de confirmação, porém, existem as regiões. Essa entrada pode ser tanto no início da região, essa entrada pode ser no final da região. E tem um terceiro ponto também, essa entrada ela pode ser no meio da região, depende como que a região está trabalhando. Então, a entrada minha ali, Cadu, você executou errado. Não, não executei, eu tive uma opção de entrada. Por isso que é binárias, ou eu compro ou eu vendo. A minha opção de entrada ali no início foi no início da região. O preço ainda buscou um pouco a mais, tomei o loss e fui lá e busquei a minha outra entrada no final da região. Tranquilo. Isso significa domínio e conhecimento técnico. Então, entrada de risco, entrada de confirmação e aí tem a terceira opção que são as regiões. Nas regiões eu vou definir a minha entrada. Se eu vou trabalhar início de região, final de região, tudo isso é uma opção de entrada que eu escolho durante o movimento do trading. Com a experiência que você for tendo, com a forma como é que você vai trabalhando o gráfico, você vai entendendo aquilo que é melhor para você. Aquilo que talvez seja melhor para você operar, aquilo que não seja melhor para você operar. E aí você vai o quê? Se dedicando ao trade da melhor maneira possível para você ir aprendendo como é que se faz, tá bom? Vamos ver se tem mais algum ativo aberto aqui. Nós operamos GBP-USD, né? Ó, o último ativo que nós não vimos, o EURUSD, vamos dar uma olhada. Se ele tiver operável, a gente faz a movimentação. Se ele tiver ruim, a gente fica fora do movimento, tá? Ó, temos opção aqui de venda na região. O que vocês acham? Vocês acham que tem uma opção de venda ali na região? Eu acho que tem uma opção de venda ali na região. A gente pode pensar numa venda ali. Vamos aguardar o movimento, o fechamento do candle. Como eu falei, agora eu acho que já está meio fora. Ó, já caiu sem eu ter feito a venda. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Agora não dá para fazer venda, né? Você viu o tamanho da volatilidade? Muita volatilidade, né? Então, ó, deixa eu deixar um recado para vocês. Hoje, ó, 3-1, tá? Feriadão, ó, entradinha aqui de tendência, entrada aqui de tendência na correção, aquele loss aqui por causa da execução na primeira entrada do movimento, depois a entradinha na região correta. Eu acho que vocês conseguiram entender um pouco sobre essa questão da entrada, né, no movimento. Falar uma coisa para vocês hoje. Hoje é dia comemorado no Brasil, dia da independência. Trazer uma reflexão para vocês a respeito do trading, né? A respeito do mercado, a respeito daquilo que nós podemos trabalhar em relação ao mercado. Você viu ali no começo da aula o aluno, né, dando o seu testemunho, falando aí que ele está praticamente aí há 6 meses trabalhando no mercado, fazendo seus trades,
acompanhando os gráficos, já vivendo do mercado. Olha que gráfico horrível, cara. Enquanto eu estou olhando, conversando com vocês, a volatilidade que ele está empregando no movimento. Bom, você viu aí o aluno falando isso. Hoje é um dia marcado perdão, por uma frase muito famosa, né? A gente cresceu ouvindo a história do Brasil como aquela famosa frase independência ou morte. Então, no dia de hoje, quantas pessoas ficam refletindo a respeito disso, mas não em si pelo Brasil, mas pela vida própria, né? Quantas pessoas elas têm uma vida onde ela queria ter uma independência, só que é como se ela parece que ela estivesse indo à morte, porque ela não tem independência nenhuma, ela vive uma vida aprisionada, uma vida sem muito sentido de independência. Enquanto eu estou conversando com vocês aqui, eu fiz uma entradinha, né? Vamos ver se vai dar bom. O que que acontece? Tem pessoas que, por exemplo, eu conversei uma vez com um primo meu, que ele sai da casa dele, ele pega uma van de lotação, vai até o metrô e do metrô ele vai para o trabalho dele. São 2 horas até ele chegar no trabalho e depois ele trabalha o dia inteiro. Depois são mais 2 horas do trabalho até ele chegar na casa dele. São 4 horas do dia que ele não vê o tempo passar. É como se ele vivesse um tempo que não volta mais. O que é isso para uma pessoa? É uma morte pessoal, né? Porque ao invés de você estar estudando, ao invés de você estar crescendo na sua vida, perdão pessoal, minha garganta tá um tempo muito louco aqui. Em vez de você estar crescendo na sua vida, ó, vai fechar, fechou, tá lá, mais uma entradinha para a gente fechar, Euro USD, entrada nessa região de suporte, GBP USD, aqui aquele loss da execução, Euro JPY de novo, fechei aqui. Eu estou raciocinando ao mesmo tempo querendo ver entrada, fazendo entrada, garganta raspando. O Caio aquele dia me deu melhoras, né, Caio? Agora sim, aqui em casa tem um pessoal com gripe aqui por causa dessas mudanças de tempo, mas a garganta fica raspando de manhã, então você me perdoa. Mas mais uma entradinha aqui para fazer o desfecho aqui da nossa aula, pelo menos nas entradas. Vamos conversar um pouquinho, vamos refletir um pouco hoje. Hoje o dia, então, é um dia de reflexão. A gente fala muito sobre independência. Eu sou um cara que eu confesso a vocês que eu não sei muito o que é CLT, porque eu acabei a minha vida inteira trabalhando por conta. Só que eu sei, como eu estou falando para você desse meu primo, ele falando que praticamente 4 horas da vida dele, tanto para ir como voltar da casa dele, ele estava vivendo uma vida aí de morte, né? Aí depois eu perguntei para ele o que ele ia fazer, ele falou, não tem jeito mesmo, vou continuar assim até eu me aposentar e tarará e tarará. Então tem aquelas pessoas que pensam em independência e tem aquelas pessoas que vivem uma vida de morte. Uma vida de morte o que é? Sabe aquela pessoa que acorda já irritada para trabalhar e odeia o trabalho? Tem muitas pessoas que vivem assim e não vê uma alternativa. Hoje, com o advento da internet, você consegue, na internet, ganhar um dinheiro online, ganhar um dinheiro pela internet. O que eu estou te mostrando aqui, que é fazer os trades, isso aqui, gente, há uns 20 anos atrás era impossível, porque a forma do autônomo trabalhar o seu trade, sem internet era impossível, era tudo por telefone, era tudo papelado, hoje é tudo automatizado. Então hoje tem como você buscar uma independência financeira, uma independência de horário, uma independência de liberdade. Hoje, por exemplo, tá todo mundo dormindo em casa aqui, independência financeira, né? Uma independência de horário, uma independência onde você é dono da sua vida, dono da sua vida. Por exemplo, agora, eu terminei de fazer os meus trades aqui, né? Hoje é feriado, a turminha está dormindo aqui. É 7 horas da manhã agora. Eu vou fechar aqui o computador, vou deixar renderizando aqui para subir para o YouTube, vou fazer um exercício físico. Quando eu voltar, a turminha aqui em casa, que eu digo é a minha família, é feriado, a criançada está em casa, o que nós vamos fazer? Vamos fazer alguma coisa? Vamos sair, vamos passear. É uma independência financeira, de horário.
Eu sou dono da minha vida. Eu mando em mim. Eu sei o que eu vou fazer. Agora, quantas pessoas hoje é feriado e a pessoa está trabalhando? Aí você fala assim para mim, Cadu, mas você também não está trabalhando? Espera aí, eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando para minha independência. Agora, eu não estou trabalhando para os sonhos de outras pessoas. Sabe qual é o problema dessa morte que eu falo? É você trabalhar para os sonhos de outra pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi quando era criança. Se você está trabalhando para os sonhos de outra pessoa, você está morrendo aos poucos. Qual é melhor na sua vida? Você trabalhar para os seus sonhos e conquistar os seus sonhos, ou você trabalhar, se matar aí a vida toda num trabalho e concretizar os sonhos de outra pessoa, né? Sem tempo para você mesmo. Você pode estar trabalhando aí o ano inteiro, você vai chegar no final do ano, quem que vai trocar de carro? O seu patrão, não é? Quem é que vai fazer uma viagem para a praia? É o seu patrão, não é? Tem algo de errado nisso? Nada. Isso aí é o sistema. Isso é um sistema que existe. Você foi ensinado a depender de alguém. Agora, se você um dia falar assim, eu quero ter uma independência, você vai ter que se programar para isso. Uma independência que se trata de financeira, de horário, uma independência de sonhos, vamos colocar aqui, ó, uma independência de sonhos, ela não se forma da noite para o dia. Ela não se forma da noite para o dia. Uma independência de sonhos, ela precisa ter o quê? Você precisa ter uma jornada de estudos para saber se é aquilo lá mesmo que você quer. Só que essa independência pode levar um certo tempo. Você viu o aluno ali, o Elder falando ali que ele já está 6 meses sem trabalhar na CLT. Isso é uma independência financeira, de horário, dono da sua vida. Ele conseguiu sair das garras de onde ele trabalhava para alguém, para ele trabalhar para os seus sonhos. E não só é o Elder, não. Eu tenho inúmeros alunos aqui que estão vivendo, estão trabalhando em qualquer lugar que eles querem. Por quê? Porque eles conseguiram atingir uma maturidade onde eles conseguem ser independentes. Depende deles mesmos. Ele acorda, olha para o espelho e sabe que é ele quem toma conta da vida dele. Ele não precisa de ninguém para fazer um prolabore, ele não precisa de ninguém para dar um vale, ele não precisa de alguém para conseguir trabalho para ele. Ele mesmo, pela produtividade pessoal e pelo conhecimento que ele tem independência. Eu nunca vi alguém ter independência sem ter conhecimento. Todas as pessoas que eu conheço que têm independência em tudo que faz, têm conhecimento. Os meus vizinhos aqui, nenhum trabalha de empregado. Eu converso com eles, às vezes, de manhã eu saio de bermudão aqui, tá ele de bermudão ali do outro lado, tá ele de outro lado, e eu falo, ei vizinho, vai trabalhar hoje? Não, um é fazendeiro, hoje outro tem uma mecânica de caminhão, outro é advogado, outro é não sei o quê. É lindo de ver quando a pessoa não depende de um governo, não depende de um patrão, não depende para viver a sua vida, porque a vida é sua. Os sonhos são os seus, não é de ninguém. Por que eu estou falando isso? Essa reflexão. Um dia o Brasil, a nossa nação, sonhou em ser independente. Ela se tornou. E hoje o Brasil é o Brasil, por isso nós somos brasileiros, porque senão nós seríamos portugueses. Foi dolorido? Tem problemas? Tem. Mas é melhor você ser independente do que viver mortificado nas garras de alguém. Qual é a reflexão que eu trago para você? Se você tem sonhos de viver, de ter uma renda extra, de fazer talvez isso do seu trabalho principal, você tem que começar. Como é que você começa? Estudando. A independência começa com conhecimento. Todo aquele que é dono de negócio, ele é altamente técnico naquilo que ele faz. Se você vive uma vida de pip, né? Se você vive uma vida de pip, se você, ao invés de você ficar murmurando da vida de pi que você leva, faz alguma coisa, se mexe. Se você está vendo esse vídeo, o desejo seu é aprender, se aprofunda, vá a fundo, treine, busque conhecimento, prossiga no alvo que você quer, porque só assim você vai se tornar uma pessoa independente. Só assim você vai cuidar do seu próprio nariz. Com técnica, que significa conhecimento, e disciplina.
Você viu aqui, o Cadu, acordei hoje, ó. Acordei 5 e pouquinho, você está escutando os passarinhos, está um dia um pouco chuvoso ainda. Fiz um café, abri o computador, falei assim, vou fazer algumas operações hoje, apesar de não estar querendo fazer nada, mas eu vou fazer umas operações, vou gravar minha tela aqui e vou subir para o YouTube para os alunos. Entradinha em EURUSD, GBP-USD, aquele loss aqui na execução da área que eu já falei para vocês, EURO-JPY, 4-1, tranquilo, mais de 200 dólares aí, tranquilo, fazendo aquilo que eu sei e que eu faço o pão nosso de cada dia, todo dia. Sem depender de ninguém falando na minha orelha, sem depender de alguém me encher nas paciências no meu ouvido, sem precisar ter horário porque eu preciso cumprir um horário para alguém. Se eu coloco um horário na minha vida, o horário que eu tenho que cumprir é para mim. Se eu tenho um horário para cumprir na vida, algo para fazer, sou eu que vou fazer para mim. Eu sou dono da minha vida. Eu já falei para vocês que o conhecimento gera liberdade. Já falei isso para vocês. Já falei numa aula aí que eu não lembro. Conhecimento gera liberdade. E qual é o tamanho da sua liberdade? O tamanho da sua liberdade tem a ver com o tamanho do seu conhecimento. Ah, eu tenho vontade de ter um carro zero na garagem. O seu patrão que vai dar para você? Não, é você. Mas o seu conhecimento dá liberdade para você ter um carro zero na garagem e manter esse carro? O seu conhecimento já está em um alto nível que dá essa liberdade para você? Qual é o conhecimento técnico que você quer? É no trading? Então vai buscar. Vai buscar. É o conhecimento técnico que você quer? É isso que você quer para sua vida? Você quer trabalhar da sua casa, no conforto da sua casa, no computador, no celular, no tablet, fazendo um dinheiro extra, sendo sua renda capital, sendo seu dinheiro de capital de giro, aquilo que você quer para sua vida? É o que você quer? Então vá buscar, vá se aprofundar, vá aprender, vai saber realmente como é que funciona, vai corrigir os seus erros. Busque conhecimento. É só ele que vai te ajudar e trazer liberdade para você. Tá bom, pessoal? Era o recado que eu queria dar para vocês hoje. Eu espero que isso ajude. Você que está aqui no YouTube, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e deixar um comentário para saber se a aula te ajudou. Você que quer dar esse primeiro passo aí, talvez de independência pessoal, o treinamento está aí, gente. Valor irrisório, valor de preço de um lanche por mês aí, você faz o treinamento, um conteúdo sólido, um acesso vitalício, tira dúvidas diretamente comigo, eu que vou te ajudar a resolver aí aquilo que você não sabe, tá bom? Quer vir para o treinamento? 24 horas aberto aí para você se inscrever de forma automática. Te espero aqui do outro lado e bora lá se tornar independente nessa vida aí e chega de viver uma vida de morte, tá bom? Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!